Bota o voador, não? Vai. Amém? A paz do Senhor a todos os irmãos que estão ouvindo essa live, que Deus abençoe a todos. Eu estou aqui hoje com o nosso querido missionário Carlos, com o nosso querido diácono José e com o missionário Carlinhos. Vem cá, Carlinhos, esse jovem aqui abençoado, que está aqui conosco para transmitir uma palavra e buscar a presença de Deus. Amém? Eu vou me aproximar, tá? Por causa do áudio. De repente o áudio ele não alcança. Queridos, eu vou terminar aquela revelação onde nós começamos sobre como agradar a Deus. Você já deve ter se perguntado como eu devo fazer para agradar a Deus. É uma pergunta de todos nós. Todos nós temos esse desejo, todos nós temos essa necessidade. E eu acredito que é uma necessidade não só minha, não só do missionário Carlos, do Carlinhos, nem do nosso querido diácono José, mas de todos. E se o teu desejo é agradar a Deus, e se o teu desejo é ter com ele uma grande profundidade, você certamente nessa tarde vai ser um bem-aventurado, porque nós vamos terminar mais 6 passos para conseguirmos agradar a Deus. Salmos de número 37, versículo de número 4 e 5. Amém? Se você puder, me acompanhe, eu tenho certeza que essa mensagem ela vai mudar a vida de muitas pessoas. Nós temos por hábito pregar uma palavra histórica e revelada. No entanto, nesses últimos dias, a sociedade ela está em busca de uma comida simples, uma comida que sustente o arrozinho e o feijão de cada dia, aquela palavra que traz esperança, que devolve a fé, aquela palavra que nos leva ao caminho da vontade de Deus. Eu vim aqui pregar uma revelação simples, mas que tem vitaminas espirituais, é a essência da vida, para que você possa viver o melhor de Deus em tempos de crise. Se eu fosse você, eu dividia, eu compartilhava, eu chamava alguns amigos, ainda dá tempo, para que não só a sua vida, a sua família, a sua casa, seus vizinhos, mas toda a tua parentela, todos aqueles que fazem parte do grupo de queridos, de estimados, possam também assim desfrutar dessa grande oportunidade. É uma revelação de Deus para as nossas vidas. Amém? Salmo de número 37, versículo de número 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ou melhor, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos, é plural, é mais do que um desejo, do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te glorificar nessa tarde, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de te servir nesse altar, nesse monte. Esse ambiente, Pai querido, que o Senhor tem consagrado para esta tarde, certamente será celeiro, subterfúgio, abrigo de muitas almas cansadas, sofridas, pessoas que até mesmo professam a nossa fé, que são cristãos, membros de uma igreja, oficiais de uma obra, mas que estão precisando ser consolados, tocados, fortalecidos através da tua presença e da tua palavra. Portanto, nessa tarde, continua conosco, porque nós precisamos, carecemos, anelamos, desejamos a tua presença. E que quando esta oportunidade se encerrar, esta motivação seja tão forte e poderosa no coração daqueles que desejam te agradar, que nunca mais possamos ser as mesmas pessoas. Ainda que estejamos cheios, nós profetizamos que seremos completamente estabelecidos e transbordantes da tua unção e da tua presença. Eu ministro a plenitude do Espírito, para que tonde camondo efácia, para que todos os que nos ouvem possam saber que o Senhor faz mais, opera mais. Glória a Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Atrás está tocando aqui o telefone.
mas eu peço que você agora atente para a revelação da palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia, ela enfatiza muito e prioriza muito a buscar a Deus em primeiro lugar, a colocar Deus em primeiro lugar. O centro é Deus, o protagonista é Deus. Ele é a primícia de todos os adoradores. Nós estamos aqui agora tendo como responsabilidade entregar para cada um de vocês o desejo de Deus. Você já parou para pensar? Você já imaginou? Se nós nos aprofundarmos na revelação desses salmos, entendermos o objetivo deste salmo, certamente entenderemos a vontade de Deus. Vontade de Deus agrada o Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os. Não é o, é os. Vou repetir de novo, não é o, é os. Diga comigo, obreiro, os. Desejos do teu coração. Agora para pensar. Eu falei na última revelação que todos nós temos dentro do nosso coração um desejo, que na grande maioria das vezes foi colocado pelo Espírito Santo de Deus. Se conhecermos então o caminho para agradar a Deus, certamente nós vamos alcançar o objetivo de Deus, que é nos abençoar. Amém? Ora, quando nós estamos nos interessando por alguém que futuramente pode ser o nosso cônjuge, nós investigamos. Antes do namoro existe uma investigação. Nós observamos se a moça, ou se é moça ou rapaz. Vamos falar da moça primeiro. Ela é uma moça carinhosa, porque se eu quero uma mulher carinhosa, eu tenho que buscar uma pessoa que tenha essas qualidades. De repente eu não gosto de pessoa que é muito que é muito melosa. Tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que não gostam de estar próximo de pessoas que são pegajosas ou que estão ali sempre naquele contexto de amor, de chamego. Isso é de cada um, de cada indivíduo, nós respeitamos. Embora eu acredito que o amor ele é algo extraordinário, né? E nós que amamos, gostamos de estar sempre abraçando. Agora há pouco aqui, foi um desafio aqui para soltar os irmãos, né? E nós temos aí que ensinar as regrinhas, porque de fato nós estamos vivendo um tempo de desafios e como influenciadores nós temos como responsabilidade influenciar. Mas Deus ele tem guardado o seu povo. Deus ele tem nos guardado. Daqui um pouco nós vamos retomar a origem aonde tudo começou, e eu creio que para quem aprendeu vai iniciar uma nova oportunidade até que Jesus ele retorne. E eu sei que você deve estar pensando, Jesus está voltando, e eu concordo com isso. No entanto, sempre aprendi com os meus mestres que quando nós somos chamados à responsabilidade de honrar o nome de Deus, Deus nunca nos tira de um lugar desonrado. Eu não acredito que Deus vai tirar a igreja dessa terra desonrada, porque nós nunca ouvimos falar de adultério como estamos falando, ou ouvindo falar agora. Nós nunca, estando em todos os tempos, ouvimos falar de roubos, de destruição, de imoralidades e de situações das quais não convém falar, porque hoje o intuito é aprender a agradar a Deus. Aleluia. Agora vamos aprender a agradar. Nós estamos falando aqui de algo muito peculiar, como buscar um relacionamento. Já que somos a noiva de Cristo, nós temos que entender como agradar a Deus. Ora, se você é um jovem, por exemplo, uma jovem que está em busca de um futuro casamento, certamente Deus, dentro de uma direção, observe bem, nós vamos agora observar se estamos, por exemplo, se estivéssemos em oração, quem é aquela que nós queremos agradar. Como agradar? O que a pessoa gosta, o que ela deseja, qual é o estilo de vida que ela vive, quais são os louvores que ela gosta de ouvir, se ela é uma pessoa fervorosa em espírito ou se ela é uma pessoa pacata, limitada dentro daquilo que é espiritual, se ela trabalha, se ela não trabalha, se ela cumpre as suas tarefas domésticas, se não cumpre. Esse é o dever de qualquer um que está
investigando o relacionamento. No entanto, tirando as partes ruins, se está de acordo com tudo aquilo que são os princípio legal da palavra, nós, como bons investigadores, então vamos, já que caiu no nosso gosto, no nosso olhar, na nossa graça e na graça de Deus principalmente, observar que aquela pessoa, ela precisa aprender a nos amar, porque amor não nasce de um dia para o outro. Semear amor é investir naquilo que a pessoa gosta, ou naquilo que lhe faz bem. Antigamente os relacionamentos, como nós vivemos uma era mais romântica, as mulheres, por exemplo, elas ficavam felizes em receber flores, em receber até bombons, é que hoje engorda, né, obreiros? Mas é bênção. Cartinhas. Hoje nós temos outros recursos, a mídia, enfim, ela influencia de várias formas, e como eu disse, indivíduo é indivíduo. Mas nós estamos falando de Deus agora, nós não estamos falando da pessoa A, da pessoa B, nós estamos falando da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse nós podemos agradar através das recomendações que Ele nos trouxe através da sua bendita palavra. Nós falamos há um tempo atrás, alguns dias atrás, acerca de agradar a Ele com a fé, guardar a palavra. Nós falamos em agradar com a adoração, dízimos e ofertas, e falamos em agradar com oração e jejum. E agora nós vamos entrar no 7º passo. Você aprendeu 6 passos para poder agradar a Deus. Vamos lá? Está pronto? Preparado? Aperta o cinto e vamos viajar dentro da vontade de Deus. Imagina que Deus agora está parado, nos assistindo, como diz a própria palavra de Deus, Ele se encurva sobre a terra para ver os que habitam nela. Ele nos vê tão pequenos que a Bíblia traz para nós o sinônimo de gafanhotos. Enquanto Deus se inclina para nos observar, Ele percebe qual é as características, personalidade, quais são as dificuldades que nós enfrentamos para agradar a Deus. Porque eu creio que há alguns com a personalidade fleumática, há alguns que têm a personalidade colérica, há alguns que têm a personalidade expansiva, há alguns que têm a personalidade melancólica e há alguns que têm a personalidade sanguínea. Nós temos vários temperamentos. Por exemplo, melancólico, como que o melancólico pode fazer para agradar a Deus, já que ele vive uma vida de contristernação? Ele é melancólico, ele chora por qualquer coisa, ele se angustia por qualquer coisa, e apesar de o melancólico ser muito inteligente, porque ele é introvertido dentro do seu mundo, no seu quarto, buscando dentro do seu intelecto se fortalecer, ficar mais forte, mais revestido, qualificado. Nós vemos muitas pessoas por detrás de um computador, trancado dentro do carro, que são grandes cientistas, que são executivos de primeira linha, que estão na prateleira de cima. São melancólicos, pessoas que até vivem uma vida deprimida, introvertida e angustiante, na depressão, mas que hoje me ouvem e que podem entender que, independente de temperamento, Deus é capaz de te envolver num lance entre noivo e noiva. E quando nós estamos ligados com o noivo, nós nos tornamos um, não tem temperamento, ou seja, Deus arranca toda a tristeza, depressão, porque depressão é uma maldição vinda por uma entidade que acua a mente de quem quer que seja. Até mesmo Elias passou por essa prova, para que você perca a esperança, a expectativa da vida, desanime da fé, recue, entre dentro de uma caverna, vive uma vida opressiva, dependendo, quem sabe, de medicamentos de tarja preta, pensando em suicídio. Eu vim pregar para você que, quem sabe, está me ouvindo nesta tarde dizendo: Deus, para mim não tem mais jeito, a esperança acabou, não tem como eu sair deste fundo de poço. Deus está dizendo para Suve Calabaçai Chocamandu que me fácia a sua vida, que ainda há esperança para a árvore, ainda cortada, ainda que no chão o seu tronco velho venha morrer, ao cheiro das águas. Eu estou arrepiado. Sobre canto condescia, ó glória! Samancho condessa lavla calama.
Deus está falando para alguém que precisa ouvir. Te calamando condiciar. Tu está como que se estivesse cortado pelo tronco, manávia, camando condiciar. Mas nessa tarde, nesse início, no que menefácia de noite, assim te diz o Senhor. Aleluia. É o perfume das águas do Espírito que desce, cano e fácia, né, camando condiciar, nesse monte para transmitir ao seu coração a esperança que você está buscando nessa tarde. Deus te diz assim: eu vou te tirar desta condição, né, falamando condiciai. Ainda que não tivesse tronco, Deus faria de um rebento, de uma raiz que você nem mesmo percebe, a puticamando e fácia ser produzido vida. Deus, ele é capaz de enxertar vida onde existe morte. Deus é capaz de transformar. Nós pregamos esse Deus de transformação. De repente você é colérico, é uma pessoa que guarda mágoa, é uma pessoa que é muito nervosa, é uma pessoa que se precipita e às vezes observa a vida de uma forma, de uma visão diferenciada, é um conquistador, é um homem vitorioso. No entanto, tem algumas situações dentro do seu ser, dentro do seu interior, que precisam ser transformadas. Mas como eu disse aqui, Deus, ele não depende de temperamento para produzir. Hoje eu vim pregar para você que independente da situação que você vive, você pode ser um com Deus. Nós podemos ser um só diante de Deus, uma só fé, um só Espírito, um só amor através de um só batismo. O que Deus está falando com isso? Um só batismo, ressurreição. Pastor, então, o que eu vou ser? Uma fotocópia de Cristo, uma xerox original daquele que nos fez discípulos dele. Você deve ter muitas pessoas que você ama, que você reconhece a autoridade espiritual delas. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, mas eu digo para você algo além, sede imitador de Cristo. Aleluia. Mais do que olhar para mim como pastor que tento fazer o possível para agradar a Deus, olhe para Cristo, porque a Bíblia diz que ele é o autor e consumador da sua fé. Porque pastor Tiago falha, missionário Carlos falha, diácono José falha, mas eu nunca vi Cristo falhar. Aleluia. Eu posso marcar com você um horário e falhar 5, 10 minutos, mas Deus sempre chega na vontade de fácil. No horário certo. Aleluia. Estou falando de um Deus inerrante, infalível, um Deus que não pode ser observado como nós olhamos para o sol vendo a variação do dia. A Bíblia diz que nele não há sombra nem variação. Deus, ele não muda, ele é Deus ontem, ele é Deus hoje e ele será eternamente. Pegou aí a revelação? Pastor, então me explica. Eu não vou falar sobre os temperamentos, senão nós vamos passar aqui a tarde inteira. Você pode ser sanguíneo, impossível, pode ser uma pessoa expansiva, extrovertida, uma pessoa alegre, feliz, mas ao mesmo tempo fala mais do que o necessário e acaba pondo às vezes as coisas a perderem. É o caso de muitas pessoas que não pensam antes de falar. No entanto, como nós estamos falando, Deus respeita a sua personalidade. E ele quer nos envolver dentro do seu caráter espiritual. Presta atenção nisso. 7º passo, para que eu possa viver uma vida de acordo, segundo os preceitos de Deus, para agradá-lo. Você quer agradar a Deus? Presta atenção no tema da mensagem, porque isso é revelação para as nossas vidas. O que eu devo fazer para agradar a Deus? Vamos repetir isso 3 vezes. O que eu devo fazer para agradar a Deus? Segunda vez para ficar memorizado. O que eu devo fazer para agradar a Deus? Bem forte. O que eu devo fazer para agradar a Deus? Pergunta de quem quer agradar a Deus. Oh, glória. Aleluia. Como eu sou arauto de Deus nessa tarde para a sua vida, eu vou fazer essa pergunta para você. O que você deve fazer para agradar a Deus? Deus falou comigo que o 7º passo é o arrependimento verdadeiro. Aleluia. Nós temos crente, missionário Carlos, diácono José, missionário Carlinhos, que tem 30 anos de igreja, mas nunca foram convertidos espiritualmente se falando. São pessoas que têm dentro da sua vida algo que nunca foi tratado, curado. Por quê? Porque elas nunca se arrependeram de verdade. Meu Deus. Elas aceitaram a oportunidade que lhe foi dada e, ao tempo, acostumaram com a vida de um religioso. O religioso é aquele que bate cartão dentro de uma igreja quando quer ir. E quem é o espiritual cristão?
é aquele que olha dentro da sua vida todos os dias a necessidade de se arrepender. O verdadeiro cristão é aquele que acorda todo dia e diz, puxa vida, hoje eu preciso mudar isso. É Deus. O Espírito Santo consegue Oh, tratar glória. ele, porque ele é maleável, ele é flexível. Ele se deixa ser curado. Então nós vamos falar sobre o arrependimento. Quem puder, abra comigo aí em Lucas capítulo 15, versículo 7. Isso é muito forte. Você quer agradar a Deus? Olha aqui para mim. Vai doer, mas guarde bem isso. Se arrependa. Aleluia. Há um hino que diz assim, é muito lindo. Eu vim aqui me arrepender. Oh, aleluia. Vim deitar minha glória no pó. Eu vi a dor que eu te causei, Quantas vezes eu te crucifiquei, quantas vezes te crucifiquei. Os meus ossos se secaram, eu calei a minha voz, minha alma se encheu de sequidão. Bem forte. Confessei-te os meus pecados, cante comigo, minha maldade não encobri, e deixei fluir a cura e o perdão. Me arrepender, eu venho me arrepender. Eu quero me arrepender de tudo que eu pequei contra ti. Senhor, eu estou todo arrepiado, ó. Não sei se dá para você ver, mas eu acredito que vocês acreditam porque estão vendo. Glória, é verdade. Deus está falando conosco nessa tarde. Deus está nos tratando, porque para que haja cura e que Deus venha se agradar, primeiro passo, eu preciso me arrepender. O arrependimento cabe a nós. O Espírito convence, mas nós tomamos a decisão. Presta atenção na palavra em Lucas. Lucas capítulo 15 e versículo de número 7. Isso aqui é muito forte, guarde bem essa palavra. Amém? Versículo 7, presta atenção. Do capítulo 15 de Lucas. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu vou repetir para ver se você entende. Olha só, digo-vos assim, haverá maior júbilo no céu por um único pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Segura. Essa primeira revelação do capítulo 15 está tratando sobre a ovelha perdida. De quem que Deus está falando? Está falando de alguém que um dia conheceu a palavra. Conheceu a presença de Deus. É uma ovelha, mas que está perdida. Está distante do arraial, está distante da igreja, está longe do aprisco, do pasto. Está entendendo que Jesus está chocando e fala. E o Espírito diz aqui que aproximaram-se dele os publicanos e os pecadores nessa primeira revelação para o ouvir, como muitos estão ouvindo essa palavra. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com ele. Aí Jesus, ele é tão extraordinário que ele vai pregar um sermão baseado numa revelação do que está acontecendo naquele momento. E ele vai dizer, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca do cano efada que se perdeu, até no flablo etzá, até a encontrar? Achando, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, indo para casa, reúne os amigos vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, que já achei a minha ovelha perdida. Aleluia. Oh,
glória. Então Cristo está ali numa reunião e pregando a palavra, enquanto publicanos, como já explicamos sobre eles, os cobradores de impostos e pecadores de diverso estilo, de diversas modalidades de pecado, né? Porque pecado hoje virou esporte para muitas pessoas. Tem gente que faz disputa de bebida. Toma um copo, toma 2 copos, quem toma mais. Virou esporte para muitas pessoas. Pecado virou disputa até de comida. Hoje em dia as pessoas fazem campeonato para ver quem come mais lanche. Tem um cabra aí que come mais de 70 lanches. Eu não sei para onde vai tudo aquilo, é o devorador. E eu gosto dele, estou orando por ele. Mas há dentro dele um espírito de glutonaria. Alguém deve saber de quem eu estou falando também. E se não souber, procure no Google, você vai ver muita gente aí se destruindo. Então, há muitas modalidades para ser viciado em jogos, em bebida alcoólica, drogas. As pessoas disputam a todo momento e até o que não é esporte se torna esporte, entre aspas, à vista de muitos. Agora, dentro daquilo que é revelação de Deus, porque a Bíblia diz que havia muitos publicanos e pecadores, modalidades, estilos de vidas diferentes. Mas, no entanto, havia como protagonista um pastor, uma ovelha, e o cenário de muitas ovelhas que estão dentro de um aprisco. Uma única está dentro do monte só, perdida, isolada. As outras 99 estão dentro do aprisco. E o pastor deixa as 99 para ir atrás daquela uma que se perdeu. É um risco que se corre, né? Porque quando, imagina o Senhor, imagine nós que somos obreiros da casa do Senhor, que sabemos muito bem acerca do que Deus está falando. Imagina, por exemplo, nós oficiais da casa de Deus, de repente, deixar a igreja à mercê das pessoas que são novas convertidas, que ainda não aprenderam nem o que é certo e o que é errado. Certamente, quando a gente voltar, as pessoas vão estar dentro da igreja jogando baralho e disputando dinheiro para ver quem ganha mais. Essa é que é a grande verdade. A ovelha precisa de liderança. Aleluia, a ovelha verdade. precisa de direção. Ela precisa de um guia que a condicione às águas tranquilas, como nós pregamos no primeiro vídeo, na primeira live que nós fizemos no início de todo esse contexto que estamos vivendo aí mundial. Agora preste atenção para a gente não perder tempo, porque hoje eu quero revelar todas as últimas 6 revelações. Já estamos na 7ª, falta mais 5, então preste atenção. Se arrepender, diga comigo, eu preciso me arrepender todos os dias. Todos os dias. Aleluia. Pastor, me arrepender de quê? De repente você fecha o farol, você fecha o vidro do seu carro. Quando uma pessoa que você já está acostumado, já conhece, por exemplo, e sabe a história, o curso de vida dela, vai procurar ajuda para você. Você se esquiva, se escusa, se desvia de muitas situações, porque você entende que você tem um tempo e que ele é precioso. A verdade é que isso é uma realidade de certa forma. No entanto, nós precisamos nos arrepender todos os dias das desculpas que nós colocamos para servir. Nós pomos a culpa no trabalho, nós colocamos a culpa no cônjuge, que seja ele esposo ou esposo, nos filhos. Nós colocamos a culpa no patrão, nós colocamos a culpa no vizinho, na sociedade, no bairro, na cidade, no prefeito, nos governadores, no presidente da república, mas tem uma coisa que o orgulhoso nunca assume. Pergunte o quê? O quê? A sua culpa. É verdade. Aleluia. Normalmente, quando nós começamos a palavra ou oramos, nós sempre mostramos a realidade de quem nós somos, pecadores. Nós falamos sobre as nossas limitações e falhas. Por quê? Porque as reconhecemos. E ainda que nós não a reconheçamos de imediato, o Espírito ele nos convence. Uma hora ou outra você vai entender o que é certo e o que é errado, porque a Bíblia diz que o Espírito ele nos ensina todas as coisas. Agora vamos aqui entender a revelação de Deus. No Evangelho de Lucas, dentro dessa parábola, nós temos uma mensagem no versículo 7 que é extraordinária. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Pastor, que coisa estranha, mas é uma verdade. Imagina uma igreja com 99 profetas, cheio do Espírito Santo de Deus, levitas e adoradores que são polidos no seu caráter,
que são fiéis à palavra de Deus. Imagina do lado de fora um pecador miserável que vive dentro de uma vida imoral, vive debaixo dos vícios, está como a escória da sociedade, o lixo da sociedade. E de repente, nós que estamos sendo guiados pelo bom pastor, por um momento, o Senhor ele permite parcialmente uma ausência para buscar aquela que se perdeu, enviando quem ele quer. E ele salva aquela vida. A Bíblia diz que ele tem maior alegria de ver aquela alma salva do que 99 justos que estão adorando. Por quê? Você é pai, você é mãe. Você sabe o que é, por exemplo, ter um parente, alguém que você muito ama fora da presença de Deus, distanciado? Você já enterrou alguém, por exemplo, que você acredita que não teve tempo para pedir perdão, arrependimento? Você acha que Deus quer uma alma dentro do inferno? Por que ele está conclamando, ele está nos direcionando esta revelação acerca do arrependimento? Porque Deus não tem prazer no sofrimento daquele que ele criou, daquele que ele ama, daquele que é o seu filho. Por isso ele tem maior prazer de observar uma única vida que está decidida agora a viver uma vida limpa, digna, espiritualmente se falando saudável, do que 99 pessoas que já estão vivendo dessa maneira. Um filho que não dá problema, ele é orgulho, já é alegria do pai. É como Deus falou para o próprio irmão do filho pródigo: tudo que é meu é teu. A minha preocupação agora é com ele. Por quê? Porque ele está fora. Ele estava morto e reviveu. Você está comigo, eu estou cuidando de você. Eu vejo você todos os dias, eu sei quem você é, eu sei com que eu te alimento, eu sei quem anda do seu lado. Então o pai fica tranquilo. O problema subcanto condensar é quando o pai ele vê que o tempo vai passando e o filho está se distanciando cada vez mais. Isso procura, por isso eu estou todo arrepiado aqui. Chavacalamassia. Deus está dizendo: arrependei-vos. Aiacando condescia, labacia, labanama condescia. Stubicamo condescia. Lipa, soia. Toria camado condoscia. Aleluia. Arrependei-vos. Pastor, se eu me arrepender, a Bíblia diz que Deus vai ter mais alegria agora pela sua vida do que pela nossa que está aqui. Aleluia, verdade. Adorando a Deus, pregando a palavra. A Bíblia diz que haverá maior alegria. E escute, isso não para, ele continua a revelação da dracma, e ele fala assim no versículo 10 do capítulo 15, presta atenção. Eu vos afirmo de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Não, imagina que a gente é os anjos. Vem cá, Carlinhos, vem. Imagina os anjos se alegrando, ó. Aleluia. Ô, Glória, vai pulando aí, ó. Aleluia. Ô, Glória! Aleluia. Imagina os anjos de Deus felizes. E olha, tem gente que diz que eles não têm sentimento. Eu provo para você o contrário, porque a alegria é algo que Deus deu de pessoa para pessoa. É indivíduos que têm alegria, você entendeu? Personalidade. Então, a Bíblia diz, no versículo 10, eu vos afirmo de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aqui, na mesma revelação, ele já não está falando mais sobre a ovelha perdida, ele está falando sobre a dracma. Aleluia, Deus. Ele está falando sobre valores. Ele está falando sobre pessoas que deixaram o bom costume da obra de Deus para fazer o que é errado. Pastor, como assim? Olha, tem coisas simples, por exemplo, 1 Coríntios 15, 33 diz que a má conversação corrompe os bons costumes. Vou repetir porque talvez você não tenha ouvido. As más conversações corrompem os bons costumes. Você quer ver? Anda do lado de quem tem fé. Alguém que em tempos de pandemia, de crise, está enxertando vida, saúde espiritual, e você vai se encher do Espírito Santo. Enche-se então de medo, de terror. Ande do lado de alguém que está vazio e que fica conduzindo na sua mente somente as preocupações, aos problemas, que as notícias, que os repórteres que vêm reportando para nós as últimas mensagens estão dizendo sobre a sociedade e o mundo.
Pastor, o mundo vai acabar. Que bênção se acabar e você estiver arrependido, estaremos todos com os anjos. Ó, camantu e fácia. Sai, canto etsa. Salama, calamaue. Estaremos todos jubilando, cheios de alegria. Porque para quem está em Cristo, sabemos que aquilo que Deus preparou para nós, o que Deus preparou para vocês, para nós, igreja, não subiu ao coração do homem. Não penetrou dentro do seu entendimento, da sua mente. O que Deus preparou é tão fiel, poderoso, é tão grande, que o dia que nós entrarmos lá, nós vamos perguntar para Deus, Deus, por que o Senhor não me trouxe aqui mais cedo? É verdade, é isso mesmo. Porque a eternidade é eternidade. Isso aqui, como eu falo sempre, é utopia. Você acha que o mundo natural é o real? Eu desafio, eu vim aqui dizer para você que não, é engano. E este mundo que nós pensamos ser realidade é fantasia. O mundo real é aquele que é eterno, é a eternidade, é o céu de Deus. E Deus está nos conduzindo ao arrependimento. Olha só, a Bíblia fala sobre uma mulher que tinha 10 dracmas, já preguei sobre isso, quero aqui apenas resumir esta revelação, para que você possa entender aquilo que Deus está nos trazendo. A dracma representava, no caso, uma aliança com o noivo, que já era para os judeus como que se fosse um casamento, só não poderia acontecer o ato do relacionamento conjugal. Mas era um ato público, no caso as pessoas já entendiam que aquelas pessoas já faziam parte de um grupo de pessoas, de senhores, senhoras, casados, casadas. Você está entendendo a revelação da palavra? Quando aquela mulher ela perde aquela aliança, de certa forma, de forma irresponsável, quem sabe por uma distração, ou enfim, só Deus sabe o que Deus queria retratar acerca desta mensagem, mas ele diz que aquilo que aquela mulher tinha foi perdido dentro de casa. Tem gente que está dentro da igreja. Tem gente que está vivendo na presença de Deus, mas quer ver? Violência doméstica, adultério, vícios, pornografia. Está dentro da casa, está dentro da igreja, mas perdeu os valores. Valores esses que a Bíblia nos direciona e nos traz uma dimensão que é de suma importância para viver a eternidade inteira. Eu já preguei sobre isso, eu vou deixar isso aqui, um segundo aqui, para nós podermos entrar nesta revelação. Olha, guarde isso. Você quer entrar na eternidade, viver com Deus eternamente? Quer mesmo? Então guarde bem essa palavra. Escute isso. Gálatas capítulo 5. Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impurezas, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Ou seja, existe muito mais, um campo muito mais amplo que fala Timóteo, Apocalipse, entre outros pecados que a Bíblia ela vai deixar bem claro, preste atenção. Você já ouviu aqui, ó, todos esses que nós lemos, e a Bíblia diz coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora antes, vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Pastor, então eu preciso fazer o quê? Eu preciso me arrepender. Porque às vezes nós estamos dentro da igreja e não respeitamos autoridades, nos levantamos contra pessoas, combatemos contra a carne e o sangue, quando a palavra de Deus diz que nós devemos combater contra os espíritos malignos, contra entidades malignas. Nossa luta não é contra os homens, nossa luta é espiritual. Nossas armas não são revólveres, não são facas, não são porretes. Nossas armas não é o punho fechado, não são palavras verbais de baixo escalão ou de calão.
Nossas armas espirituais, elas são a palavra, a espada, elas são o escudo, a fé. Nossas armas é cinturão, couraça da justiça. Nossas palavras, nossas armas espirituais é bota, revestimento. Nossas armas espirituais é o capacete da salvação. Nós militamos uma guerra que é espiritual. Quando nós combatemos o bom combate de forma física, nós vamos ficar magoados. Nós vamos nos entristecer. Nós vamos nos decepcionar. Nós vamos nos vingar. Mas Deus está dizendo, arrependei-vos. Aleluia. João Batista, ele pregava um sermão enfatizando o arrependimento, dizendo, arrependei-vos, produzir frutos dignos de arrependimento. E quando a mensagem baixava o nível mesmo, ele pregava uma revelação ainda mais poderosa, ainda mais desafiadora, chamando as pessoas de cobra. Mas hoje eu não vim aqui chamar ninguém de cobra. Eu vim dizer para você que você precisa reconquistar. Aleluia. Você precisa tomar de novo aquilo que você já teve. Tem gente que entrava na igreja, queridos, e a primeira coisa que ele pensava, de fato, era agradar a Deus. Tem pessoas que entravam dentro da igreja e você ouvia eles adorar a Deus. Hoje mal eles entram na presença de Deus e quando entram nem para dar um glória. Por quê? Porque o coração se esfriou. O coração está vivendo invólucro a uma vida mística entre servir a Deus e servir o mundo, servir a Mamon. Guarde bem isso. O Senhor ele nos deixa aqui bem claro acerca de diretrizes para agradá-lo e para herdar o reino de Deus, que é a herança que todos nós buscamos. Muitas pessoas agradam amigos para receber alguma coisa. Muitas pessoas agradam o patrão para receber aumento. Muitas pessoas agradam o cônjuge para receber aquilo que precisam, o que necessitam. Muitos filhos agradam o pai para poder receber presentes. Os pais até trabalham com a lei da recompensa. Passar de ano, você vai conquistar isso. E se Deus é o pai, aonde que está a honra dele? Como eu devo agradar a Deus? Porque se nós somos maus e sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, como diz a sua palavra, quanto mais Deus. Por isso que ele está dizendo, agrada-te, sai do Senhor, e ele satisfará o desejo ou os desejos do teu coração. É assim que acontece dentro da lei divina, você o agrada e ele o recompensa. Mas esse agrado aqui é um agrado de todo o coração. É o princípio de todo mandamento, agradar a Deus de toda a sua alma, amando Ele, de toda a sua força, com todo o teu entendimento e de todo o teu coração. Deus sabe quando é verdadeiro e quando é interesse. Ele sabe quem o ama, pelo que ele é, independente do que o pai pode oferecer ou que possa receber do pai. Nós conhecemos quando um amigo é verdadeiro e quando não é. Nós conseguimos reconhecer isso. Então Deus está dizendo da mesma forma, deixa eu avançar aqui, para nós podermos aqui trazer essa revelação sem perca de tempo. Você entendeu como Deus, ele é poderoso dentro da sua revelação e como a palavra de Deus explica de forma bem objetiva acerca da alegria que existe no céu por um pecador que se arrepende? Aquela mulher havia perdido os valores dentro da casa, no entanto, ela não ficou parada não, ela entendeu que havia uma necessidade de reconquistar. Eu desafio você a reconquistar. Pega a tua vida espiritual, olha para dentro e diz, Espírito Santo de Deus, eu quero uma vassoura da fé, eu quero ter condições espirituais para varrer na minha casa. Eu quero saber aonde que eu estou errando, aonde foi que eu me perdi, o que eu devo fazer para reconquistar. Quando aquela mulher foi em busca de acender a luz, pegar a vassoura, varrer a casa, depois de toda a sujeira sair, ela achou o que ela havia perdido. E a Bíblia diz que ela não deixou isso apenas
no secreto, no oculto do seu íntimo. Não, ela dividiu, porque quando nós recebemos de Deus um milagre, principalmente o da transformação, nós devemos testemunhar. Lembra o que Jesus falou para Pedro? Pedro olhou para Jesus e disse: Pedro, eu estou para passar pela via dolorosa e não vai ter jeito. Aí Pedro olhou para ele e disse: não, Senhor, tu não vai passar por isso. O Senhor repreendeu ele, chamando ele de Satanás. Mais à frente, ali, depois de toda essa revelação, Pedro querendo justificar de alguma forma, quem sabe, o remorso, o erro, ele diz: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, na verdade, Satanás, ele pediu a tua alma. Era para tu estar morto. Mas eu roguei por ti, eu intercedi pela tua vida. E quando você se converter, lembra de dar esse testemunho para os irmãos. É difícil dar testemunho daquilo que nunca saiu da sua vida, que você nunca contou para ninguém. Porque está aí dentro, você precisa se arrepender, precisa ser liberto. Mas lembra, quando você se arrepender de verdade, dá um testemunho. Mesmo dentro da casa eu era assim, eu fazia isso, eu agia dessa forma. Uma pessoa que é convertida de verdade, ela não tem vergonha acerca de falar sobre o que Deus fez na vida dela. Ela diz: eu era assim e Deus transformou a minha vida e tudo é para a glória de Deus. Amém? Quem sabe você me ouve e de repente existem valores que você você precisa reconquistar. E quando chegar esse grande dia, talvez algumas pessoas que também estão dentro da casa vão precisar ouvir o teu testemunho. E não tenha vergonha de dizer. Quem sabe você está me ouvindo e está com o vírus da AIDS. Quem sabe você está me ouvindo e você tem uma doença perniciosa. Quem sabe você está me ouvindo, mas está vivendo no adultério. E está dentro da casa e Deus está dizendo: arrependas. Pastor, como que vai ser a minha vida, a minha moral, a minha reputação? Se preocupa com a alegria que Deus vai ter de você se converter de verdade. Eu prefiro trabalhar com uma pessoa que chega para mim e diz: meu problema é esse, independente de estar dentro da casa. Ele não veste as vestimentas da hipocrisia, ele é sincero, ele é real. Eu estou com essa dificuldade, eu estou com esse problema. Me ajuda. Estas pessoas, elas ganham a minha confiança. Imagina a confiança de Deus. Porque hipócritas que arrotam santidade, nós temos um monte. Agora, pessoas para falar que é pecador, nós temos pouca. E quando fala de certa forma, desculpe a falta de decoro, estão vivendo debaixo de uma hipocrisia tremenda. Escute isso. Guarde bem isso. Nós temos 3 revelações sobre o contentamento divino quando a pessoa ela se deixa ser transformada. Ou seja, por isso que Deus se agrada do arrependimento. Deus se agrada. O mundo talvez não entenda o que o Brasil está fazendo hoje. Eu me lembro que na quarta-feira foi o meu aniversário de ministério, foi o 1º de abril. Nós falamos para a igreja acerca de jejuarmos até um período. E no final de semana eu vi que o Espírito verdadeiramente ele conduz. E todos nós, creio que nos alegramos em saber que o presidente da República, nosso querido Jair Bolsonaro, proclamou de forma geral para todo o Brasil que todos que têm fé, que acreditam em Deus, jejuassem e orassem. Isso é extraordinário. Mas nós falamos, de certa forma, acerca do jejum que agrada a Deus. É o jejum da humilhação para verdadeiramente se arrepender. Enquanto nós estamos vindo pelo caminho da praia em direção à igreja, o que nós vemos não é novidade. Nós continuamos vendo pessoas vivendo com as suas latinhas de cerveja na mão, fumando o seu cigarro, sem arrependimento nenhum. Deus está permitindo essa situação para que a terra desperte. Mas a terra, enfim, não se resume àqueles que Deus escolheu. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas você que é escolhido. Deus vai chegar até você. Deus vai te tocar e vai ter alegria. Olha aqui a primeira revelação da ovelha perdida. Olha o que Deus ele diz: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por Mandoquefá, por 99 justos que não necessitam de arrependimento.
Na parábola aqui da dracma, no versículo 10 ele diz: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E do filho pródigo que nós conhecemos toda a trama, revelação e história. Aqui, o pai ele vai dizer algo extraordinário no versículo 22, no retorno do filho pródigo. Olha o que o pai vai fazer, vai agarrar o filho, vai dar um cheiro, vai recebê-lo, independente da sua condição física, das roupas que certamente estavam sem higiene, seu corpo sem higiene, sua estrutura certamente estava abalada, mas o pai o recebeu de uma forma que muitos, talvez, ao me ouvir, não compreendam. Mas é isso que o pai quer fazer, olha o que a Bíblia diz. No versículo 22 do capítulo 15. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar, a regozijar-se. Olha só que extraordinário. No enredo que o filho, que é o irmão mais velho, chega, nós sabemos o que acontece, seu descontentamento, suas frustrações, ele é a dracma perdida. De certa forma, os valores estavam completamente avessos. Ele estava dentro da casa, mas estava contrariando a vontade do pai, do seu líder, do seu educador, do seu melhor amigo. E olha o que diz a Bíblia. No entanto, quando o pai, ouvindo as lamúrias desse irmão mais velho, olha como ele retrata a conversa, aqui encerrando no versículo 30. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens, esse é o irmão dizendo, vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso nos regozijar e nos alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia. Você entendeu? Deus se alegrou sobre a ovelha perdida, os anjos de Deus se alegrou pela dracma perdida, e aqui o pai, porque veja, quem é o pastor da ovelha perdida? É Jesus. Jesus é o pastor, e a Bíblia diz que ele se alegra mais por uma que ele vai buscar que está perdida, do que por 99 que já estão bem. A Bíblia diz no capítulo 2 que os anjos do Pai se alegram por causa de um pecador. E aqui nós vemos o próprio Pai se alegrando pelo Filho. Amém? Então é isso que Deus está falando. Que oração? 5:54. Queridos, vai ser impossível esmiuçar toda a revelação, porque Deus ele faz o que Ele quer. E Ele sabe o que Ele está fazendo. No entanto, você quer agradar a Deus? Se arrependa hoje. Se arrependa dos seus erros. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa da forma que talvez você esteja vivendo. Talvez você tenha potencial para ser melhor do que você é, do que você tem sido. Talvez você está me ouvindo hoje, você não faz parte do grupo de risco. Você não faz parte do grupo de risco. Sabe quantas vidas estão precisando de evangelismo hoje? Sabe quantas almas estão carecendo de pão? Estão precisando ser subsidiadas, quem sabe, por um sopão, e nós como igreja estamos fazendo o que dentro de casa? Amém? Eu não estou motivando você a sair da quarentena, pelo contrário, eu também respeito e trabalho dentro daquilo que Deus ele tem me determinado, com as armas que Deus tem me dado. Em obediência, tenho feito aquilo que me é possível fazer, com todas as dificuldades, mas estamos realizando a obra, estamos fazendo. Hoje nós viemos aqui, a mão de Deus, inclusive o missionário Carlos foi usado de uma forma extraordinária para estarmos aqui hoje. Isso aqui foi a vontade de Deus para essa tarde. E eu sei que Deus quer alcançar uma vida que precisa ouvir esta palavra. Arrependa-se.
Pastor, eu estou com um problema que é impossível na minha vida. Para mim agora é só a morte. Não, isso é uma mentira de Satanás. Verdade. Porque ou eu estou pregando o Deus da Bíblia e ele é real, ou então eu estou aqui te enganando. Porque se meu Deus não cura a AIDS, não cura o câncer, então não precisa eu pregar a palavra de Deus. Porque então ela não é verdade, ela é engano. Se o meu Deus não opera maravilhas, não faz milagres, se meu Deus não salva o pecador e não leva para a eternidade, para viver eternamente com ele, então não tenho motivos para ficar aqui no final de tarde, que está esfriando, sendo comido de pernilongo junto com uma equipe de obreiros que saíram dos seus lares, do conforto da sua casa, para estar aqui junto comigo, dizendo para você que se nesta tarde você aproveitar a oportunidade e se arrepender, vai ter festa, vai ou não vai? Vai ter festa. Se você acredita, pelo amor de Deus, abre essa boca, abre essa oh glória! Nós vamos orar nessa tarde. Nós vamos cantar um hino, um louvor para encerrar. E nós vamos continuar durante a semana, tá bom? Na quarta-feira eu vou ter que burlar esta revelação sobre como agradar a Deus. Nós estamos no 7º passo, falta ainda mais 5 revelações. E como eu disse, nós estamos agora iniciando o filé mignon da revelação. Nós estamos praticamente saindo da introdução da palavra. É importante você acompanhar, porque se o seu desejo é agradar a Deus, eu tenho certeza que depois que nós terminarmos as revelações desses dias, você nunca mais vai ser a mesma, ou você nunca mais será a mesma pessoa. Amém? Quarta-feira eu vou pregar uma palavra forte. Anuncia aí para os irmãos, para os seus amigos, parentes, compartilha que na quarta-feira nós vamos falar algo embasado sobre Apocalipse, que é inédito. É fiel, uma palavra revelada do céu, do coração de Deus. Você nunca mais vai esquecer essa revelação, eu tenho certeza disso. Guarda isso. Amém? Nós vamos estar na quarta-feira pregando a palavra de Deus às 9 horas da noite, às 21 horas, podemos dizer que pontualmente, sempre para 3 minutos a mais ou 3 a menos, dependendo do horário de cada relógio, enfim, mas tem sempre esse contratempo. No entanto, fique ligado que às 9 horas da noite nós vamos estar pregando uma palavra revelada, e no demais, na semana, nós vamos encerrar esta revelação sobre como agradar a Deus, quando terminar. E se você prestar atenção em todo o contexto, em todos os passos, desde o primeiro até esse que nós já estamos, que é o 7º passo, você vai receber aquilo que você nunca esperou receber de Deus. Posso deixar mais uma aqui rapidinho, que eu deixei para a igreja nos últimos cultos em que nós estávamos fazendo a reunião. Lembrando que hoje tem oração, amém? Nós estamos em oração e uma palavra breve de alguns minutos, tá bom? Não podemos ter um grande contingente de pessoas, portanto, você que não faz parte do grupo de risco, está cansado de ficar em casa, não aguenta mais ficar em casa, quer orar, vai até a nossa igreja que fica ali no Tudo de Bastos, amém? E nós vamos estar ali orando e buscando a presença de Deus, tá bom? Na Avenida dos Trabalhadores, número 977. Tenho certeza que Deus vai se manifestar de uma forma grandiosa, individualmente, para cada um de nós e para cada um de nossos parentes, familiares. Amém, queridos? Então, esta é a palavra que eu quero que você guarde. Eu encerro aqui, nós vamos louvar um hino e vamos encerrar a nossa participação. Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João. Isso aqui é uma revelação extraordinária. Isso aqui é uma palavra de Deus profunda, obreiros. Glória. Se você agradar a Deus, se você desejar, quiser, porque se Maria vai com as outras, tem muita gente que é. Fofoqueiro tem um monte, críticos tem um monte, perseguidores tem um monte, pessoas que querem viver como Paulo ele disse acerca dos Gálatas, a imoralidade, prostituição, fornicação, depravação. Tem um monte de gente que não quer dar o reino de Deus, que não quer restaurar os valores que foram perdidos. Mas para você que quer agradar a Deus, olha o que a Bíblia está dizendo, ao cabo de você, de nós, de todos os que ouvem esta palavra, aprender esta revelação. Capítulo 15 de João, versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós,
pedireis o que quiseres e vos será feito. Glória. Amém? Ele não está dizendo que são algumas pessoas, ele disse o que você quiser. Por isso, agrada-te ou satisfaça o Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração, ou os desejos do teu coração. Amém? Vamos louvar o hino? Pega a viola aqui para mim, meu filho. Glória a Deus. Eu te agradeço, vamos agradecer a Deus? Amém. Amém? Quem sabe puder cantar, louvar, adorar conosco, é o hino Obrigado do nosso querido irmão Leonardo Gonçalves, que é muito lindo, que diz: eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais, quanta esperança em santa harmonia. Ouço uma voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste então, e toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo, eu te amo, tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus. Queridos, Aleluia, seja o nome de Deus. paz do Senhor, Deus abençoe aqui os nossos queridos obreiros. Dê aí a paz do Senhor aí para todos os irmãos. Amém. Forte abraço. Estamos aqui orando ainda até o horário de funcionamento da igreja, e eu tenho certeza que Deus vai garantir a vitória de cada um de vocês que estão querendo agradar a Deus, tá bom? Quarta-feira, revelação forte sobre o Apocalipse às 9 horas da noite. Beijo, fica na paz, em nome do Senhor.